Hermanos, Deus os bendiga em esse hermoso dia, hoy trayendo uma verdade incômoda, pero 100% bíblica. E quando é uma verdade bíblica, é inquestionável. E sei que muitos vão me questionar, sei que muitos vão falar malo, principalmente aqueles que predicam a prosperidade, os da igreja de parede negra, pero a mim me dá igual. Incluso eu invito que desconecte, que salte o vídeo e que não os moleste. Pero a palavra tem que ser dita tal como é, sem adulterá-la, porque um dia todos nós outros prestaremos conta. E hoje trago uma palavra que é molesta. E a pergunta é: uma vez salvo, sempre salvos? A resposta é sim. Uma vez que uma pessoa é salva, é sempre salva? Por supuesto. Quando alguém chega a conhecer a Cristo como seu Salvador, entra em uma relação com Deus que garantiza uma salvação eterna e segura. Para ser claro, a salvação é mais que dizer uma oração ou tomar uma decisão por Cristo. Incluso está frequentando uma igreja 40, 30 ou 20 anos. A salvação é um acto soberano de Deus, por lo qual um pecador não regenerado é lavado, renovado e nascido de novo por el Espírito Santo. Nadie pode fazer isso, somente um Deus santo e perfeito. Nos versículos base está em Juan capítulo 3, versículo 3 e Tito capítulo 3, versículo 5. Lendo Tito, diz: nos salvou não por obra de justiça, que nós outros hubiéramos hecho, sino por sua misericórdia, por el levantamento de la regeneração e por la renovação del Espírito. Quando a salvação ocorre, Deus dá ao pecador perdonado um coração novo e põe um espírito novo dentro dele. Ezequiel 36, 26. Um espírito hará que as pessoas salvas camine em obediência à palavra de Deus. Quer dizer, se tu eres salvo, tu eres hijo, tu não eres bastardo. E o hijo obedece ao padre, o hijo anda em obediência. Quando uma pessoa está dentro da igreja e é desobediente, é uma pessoa rebelde, é uma pessoa que vive na prostituição ou vive cometendo loucuras que não podemos nem sequer citar o nome, nunca ha sido hijo, nunca ha sido salvo. Nós outros vemos em Ezequiel 36, versículo del 26 ao 27. Também vemos em Santiago capítulo 2, versículo 26. Numerosos passagens da Escritura declara el hecho de que, como é um acto de Deus, a salvação está assegurada. Quer dizer, tu não dorme hoje e amanhã não levanta condenado? Não existe isto. O que passa é que durante anos a igreja, os pastores han posto medo para te sujetar dentro da igreja, unicamente por fins econômicos. Pero um dia terão que prestar conta. E eu quero deixar alguns argumentos aqui. Por exemplo, em Romanos capítulo 8, versículo 30, declara: e a los que predestinou, a esses também chamou, e a los que chamou, a esses também justificou, e a los que justificou, a esses também glorificou. E temos que fijar a palavra predestinou. Depois buscades e verá. Esse versículo nos diz que desde o momento em que Deus nos escolhe, é como se fôramos glorificados em sua presença em el cielo. Não há nada que impida que o crente seja glorificado um dia, porque Deus já lo ha proposto em el cielo. Uma vez que uma pessoa é justificada, sua salvação está garantizada. Está tão segura como se já estivesse glorificada em el cielo. Outro argumento, em Romanos 8, del 33 a 34, Pablo hace duas perguntas cruciais. Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus, el que justifica,
¿Quién es el que condenará? Cristo es el que morreu, mas aún el que também ressuscitou, el que además está a la destra del Deus, el que também intercede por nós outros. Quem vai apresentar cargo contra os elegidos de Deus? Nadie, porque Cristo é nosso abogado. Quem vai condenar-nos? Nadie, porque Cristo é aquele que morreu por nós outros, é Ele que condena. Tenemos como nosso Salvador el abogado e el juiz. Outro argumento: os crentes nascem de novo, regenerados, quando creem. Juan 33, versículo 3, capítulo 3, versículo 3, e Tito, capítulo 3, versículo 5. Para que o cristiano perda sua salvação, teria que ser não regenerado. A Bíblia não dá evidência de que o novo nascimento pode ser quitado. É como nasce um bebê hoje e é quitado. Não tem sentido. O Espírito Santo mora em todos os crentes. Juan capítulo 14, versículo 17. E Romanos capítulo 8, versículo 9. E bautiza a todos os creyentes em el corpo de Cristo. 1 de Coríntios capítulo 12, versículo 13. Para que um creyente já não seja salvo, o Espírito Santo não teria que estar morando em ele e teria que estar desconectado do corpo de Cristo. Juan capítulo 3, versículo 15, declara que todo el que crê em Jesus Cristo tem vida eterna. Se você crê em Cristo hoje e tem vida eterna, pero la perde amanhã, então está del todo, nunca foi eterna. Por lo tanto, se perde sua salvação, as promessas de la vida eterna e de la Bíblia, seria um erro. Quer dizer, tu não levanta hoje salvo e dorme condenado, ou tu dorme salvo e levanta condenado. O argumento mais decisivo se encontra nas Escrituras mesmas, por lo qual estou seguro de que nem a morte, nem a vida, nem os ángeles, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvenir, nem lo alto, nem lo profundo, nem nenhuma outra coisa criada nos poderá separar do amor de Deus, que é em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 8, versículo del 38 a 39. Además, recorda que o mesmo Deus que lhe salvou é o mesmo Deus que lo vai aguardar. Uma vez que somos salvos, somos sempre salvos. Em definitiva, irmãos, nossa salvação é eterna e segura. Assim que creia unicamente em la palavra. Eu entendo que é uma verdade difícil de aceitar, mas é bíblica, e o que está na Bíblia está garantido. Não importa a minha opinião, importa a palavra. E se a palavra diz que nossa salvação está assegurada, eu não tenho que ter medo de perder. Por supuesto, se sou hijo, eu tenho que andar em obediência e tenho que fazer o que a palavra me manda. Assim que, se hasta hoje tu has aprendido que a salvação se perde, foi um erro, e eu te invito com muito amor a volver a ler a Bíblia e verás que tu tens sua salvação garantizada. Podeis responder, podeis deixar comentário, como sempre, à la luz da palavra e com muito respeito. Seguirei traindo mais informação, mais verdades, às vezes incômoda, pero 100% bíblica. Que Deus os bendiga, que Deus os guarde e nos vemos em outro momento. Bendiciones.